Corinthians, o que você pensa, Rosinei? Corinthians contra a equipe do Vitória, com Memphis, com Garro. Yuri. Acho que só, Yuri menos o também Hugo. vai. Yuri. O que você pode falar? Maicon e Mateuzinho Mateuzinho fora. Mateuzinho tá fora Ah, também. por causa do cartão, né? Sim. Mais uma vez o Dorival, né, com o time desfalcado, lógico, com a volta do Memphis e Garro e Yuri Alberto, acho que o time é totalmente diferente, né, ganha muito mais qualidade, muito mais dinâmica. O Memphis, quando realmente está disposto à equipe, é um jogador diferencial. A gente sempre fala disso, né? O Memphis é um jogador diferenciado demais. Quando ele quer jogar, quando ele quer realmente jogar com a camisa do Corinthians, ele faz a diferença. Faz tempo que não quer, né? Esse é o grande problema, essa é a grande questão ao qual se questiona muito do Memphis. Mas o último jogo, ele foi muito bem, craque. Ele foi muito bem, pouco que ele teve dentro de campo, fez boas jogadas. Acho que é um jogador diferencial e junto com o Garro e o Roberto vão fazer a diferença nesse jogo. As informações do Corinthians pro Vitória. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais uma vez um cortezinho do vídeo do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo ídolo corintiano Craque Neto, que acabou aí criticando o desempenho de Memphis Depay no Corinthians. Mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouquinho de alguns problemas no Corinthians. Eu ouço muita gente comentando, e toda vez que vocês vêm no canal, vocês estão falando, assim, as pessoas que trabalham falando do Corinthians, certo? Traz notícia ruim. A gente não planta notícia ruim, a gente traz a realidade. Infelizmente, a realidade do Corinthians hoje, ela é muito difícil, ela é muito dura, né? O Timão aí está preparando mais demissões, porque o Corinthians hoje é um clube extremamente endividado. Então, o presidente Osmar Stabile entende que precisa fazer vários cortes, né? Na semana passada, Alex Brasil e mais 2 funcionários da categoria de base do Corinthians foram dispensados. E ontem, Lúcio Brando foi dispensado. Ele trabalhava no Timão há mais de 22 anos. A função dele era gerente de arrecadação da Neoquímica Arena. Então, o motivo dessas reduções em todos os quadros de funcionário do Corinthians, né, por dívida. O Corinthians hoje deve muito, então precisa reduzir. Osmar Stabile, após assumir o Corinthians com o impeachment do presidente Augusto Melo, Osmar Stabile já acabou com 2 categorias de base que para mim ele acertou, não serve para nada. Acabou com a categoria de base sub-16 e acabou também com a sub-18. Osmar Stabile manteve outras 2 categorias, a sub-17 e a sub-20. Mas não para por aí. A ideia da diretoria corintiana, da cúpula corintiana, é ainda reduzir mais o quadro de funcionário até o final do ano. A diretoria entende que o Corinthians não tem como honrar os compromissos com tantas pessoas. O clube está muito inchado de funcionário. O Corinthians hoje deve ir em torno de 2,7 bilhões. No meu modo de analisar, é uma dívida impagável. E é só essa diretoria que fez essa dívida estratosférica? Não. Já é um passado, né, de uns 20 anos que essa dívida começou, e cada presidente que sai, o outro que entra, aumenta mais a dívida. Então precisa de algum momento alguém fazer algo diferente. E Osmar Stabile está fazendo algo diferente. Augusto Melo foi o mesmo, foi um dos mesmos, que todos que entraram aumentou a dívida do Corinthians. André Santos, Luiz Monteiro Alves, né, Mário Gobi e tantos outros. E Osmar Stabile entrou e está mudando, está cortando o gasto. E precisa de cortar gasto mesmo. Olha para você ver, só um dado. Até julho, o Corinthians já havia gastado 256 milhões
de reais, com direito de imagens, salário, premiação, entre outras coisas. Um gasto que provavelmente vai ocorrer, uma redução de gasto que vai ocorrer, deve ser do jogador Memphis Depay. O Corinthians analisa friamente proposta para Memphis Depay após dezembro. Se chegar a proposta, o Memphis não é um jogador inegociável. O Memphis é negociável. Se chegar algo pertinente para o atleta e para o Corinthians negocia. O problema é, será que o Memphis quer deixar o Corinthians à véspera de uma Copa do Mundo, sabendo que ele chegou ao timão e não está sendo nem convocado para a seleção holandesa? E aí no Corinthians ele foi convocado, se tornou o maior artilheiro da seleção holandesa. Será que o Memphis vai querer sair? Acho difícil, tá? O Memphis vai querer ficar no Corinthians. Então o Corinthians precisa de enxugar a folha salarial, né? E fazer ainda mais corte. E aí, fiel, o que vocês acham do trabalho do presidente Osmar Stable? Tá sendo um trabalho com a nota de corte aí de uns 70%, 80%? Ou vocês acham que não? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer nosso trabalho. Gente, vamos mudar de assunto. Mas a notícia continua sendo ruim. Falei para vocês, a gente não planta informação. A gente busca informação no Corinthians e traz para vocês em primeira mão. E a notícia é: Corinthians acabou perdendo um processo para o ex-jogador do clube. O Timão foi condenado na Sexta Vara do Trabalho em São Paulo a pagar uma indenização de 50 mil reais por danos morais e pensão mensal de 12 mil reais ao ex-jogador Cauê Moreira de Souza. Para quem não está entendendo nada, eu vou explicar. Cauê Moreira de Souza, ele fazia parte da categoria sub-23 e fez em torno de 12 jogos nessa categoria. Acontece que o jogador passou por várias cirurgias no joelho e o jogador está impossibilitado de seguir a carreira de futebol. Então o Corinthians terá que pagar até setembro de 2035 esse valor para ele, que chega aí em torno de 2,5 milhões. Porque o Cauê Furquim, através de perícia, foi considerado que ele tem um problema grave no joelho, por causa de várias cirurgias, não foi sanado, e até os 35 anos, que também dá em 2035, o Corinthians precisa pagar para ele férias, 13º, por causa que ele não pode jogar mais em outro clube. Então, no período da sua atividade profissional como jogador de futebol, o Corinthians terá que honrar esses pagamentos ao ex-jogador Corinthians, Cauê Moreira de Souza. Mais um BO, mais uma dívida pro Corinthians. É complicado, mas é a realidade. Gente, vamos mudar de assunto? Vamos finalizar esse assunto que eu já trouxe para vocês inúmeras vezes. Vamos finalizar esse assunto do Fabinho Soldado, o diretor executivo do Corinthians. A demissão do Fabinho Soldado, ela está sendo avaliada no Corinthians. E se ocorrer, será após dezembro. Por quê? Aí vai terminar a Copa do Brasil. E se o Corinthians, a realidade é essa, se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, o presidente Osmar Stable vai ter peito para assegurar o Fabinho Soldado como diretor executivo do Corinthians. Caso o Corinthians perca aí a Copa do Brasil, Fabinho Soldado será demitido. E um dos nomes que está sendo avaliado no Corinthians é do Thiago Escuro. E também até do ex-jogador do Corinthians, ídolo corintiano, Paulinho. A culpa corintiana
está dividida nessa situação, né? Eu fiz uma observação dentro desse assunto, é o seguinte, para mim essa demissão, ela está ligada à influência que tem o diretor executivo Fabinho Soldado com Augusto Melo, que muita gente fala que Augusto Melo ainda tem força no departamento do Corinthians, do departamento de futebol. Então, para mim é mais questões políticas do que o trabalho do Fabinho Soldado. E eu não quero dizer para vocês que o Fabinho Soldado não acabou errando em algumas decisões. Por exemplo, algumas contratações, Félix Torres, Kaká, Pedro Raul e tantos outros jogadores, para mim ele errou feio. Mas o número de acertos do Fabinho está sendo bom. Por quê? O Corinthians não oferece praticamente condições de trabalho para o Fabinho, se falando de forma financeiramente. Porque o Corinthians não tem dinheiro para contratar. E Fabinho tem buscado jogador no mercado que está livre no mercado, jogador final de contrato. E hoje você sabe que o mercado do futebol é muito inflacionado. Então, Fabinho tem feito o melhor possível. Errou em algumas contratações, errou. Mas também ele não tem recurso para ganhar bons jogadores. E para mim essa muito questão política da demissão do Fabinho Soldado, né, se for demitido, porque ele é ligado a Augusto Melo, e Augusto Melo apareceu nas páginas policiais muito mais no Corinthians do que na página futebolística. Acabou sendo indiciado pela Polícia Civil de São Paulo, no caso da Vaidbet, né, e tantos outros crimes. Depois o Ministério Público ofereceu denúncia e Augusto será julgado e há uma possibilidade enorme de ser condenado. E aí, fiel, o que vocês acham? A demissão de Fabinho Soldado é questões políticas ou não? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu funcionário. Gente, finalizando o vídeo, falando um pouquinho aí, né, que o craque Neto acabou criticando, né, o desempenho do jogador Memphis Depay, né? Precisa jogar muito mais que tem jogado, porque ganha um salário absurdo no Corinthians e tem jogado menos, tendo em vista que ele é considerado o craque do time, né? E mais uma vez, o Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro estarão em campo nesse sábado contra o Vitória no Barradão, um jogo importantíssimo para o Corinthians, mas também tem o Vitória do outro lado que precisa ganhar e sair da parte incômoda da tabela. Então o Corinthians com Memphis, Garro e Yuri, o Corinthians na temporada 2025 ainda não perdeu. Então um jogo difícil, mas se Memphis, Yuri e Garro quiser jogar, o Corinthians tem condições de sair do Barradão com a vitória. A baixa desse jogo é o goleiro Hugo Souza, que sofreu uma luxação no ombro, está fora do jogo. No lugar dele vai jogar Felipe Longo, que tem 20 anos, mas é um goleiro também que fica muito longe, tecnicamente, do Hugo Souza, mas é um goleiro que vem muito bem, está se despontando aí na categoria de base. E Mateuzinho e Mateuzinho e Michael, ambos estão fora, estão suspensos por terceiro cartão amarelo. Quem volta, quem estava treinando e vai voltar, é André Ramalho. É o jogador que está de volta à defesa do Corinthians. Se o técnico Dorival Júnior quiser escalar, pode contar com o atleta que ele está de volta. Gente, quero agradecer pelo carinho, agradecer pelo apoio e pedir a todos que nos acompanham aqui no canal que fortaleça o nosso trabalho deixando o seu like, deixando o seu hype, deixa a sua inscrição para a gente aumentar a nossa comunidade. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.